Tudo se inicia quando Gonçalo levou Regina e Renata até um restaurante tranquilo, e assim que se sentaram, Renata os olhou desconfiada. Com a testa franzida, perguntou por que estavam ali, quando deveriam estar procurando por Jerônimo. Disse que os dois estavam agindo de forma estranha e queria entender o que estava acontecendo de verdade. Regina, com um olhar terno, quis saber como ela estava se sentindo. Renata respondeu que andava um pouco estressada por causa da fuga de Saul, mas fora isso, estava bem. Em seguida, questionou se aquele clima estranho tinha algo a ver com o que o investigador havia descoberto. Gonçalo, firme, respondeu que não. Regina então revelou que tinham descoberto outra coisa. Percebendo o olhar fixo e emocionado de Regina, Renata ficou ainda mais confusa. Pediu que ela não chorasse, dizendo que estava um pouco sensível por conta da gravidez. Com um olhar distante, confessou que tinha lembranças vagas da infância, um aniversário, um bebê dando os primeiros passos, a mãe sorrindo de felicidade. Depois se recordou de um homem lhe entregando um colar com a inicial de seu nome, e de Dona Carla segurando um bebê no colo. Disse que tudo isso parecia confuso demais. Regina, com a voz trêmula, respondeu que não era confuso. Explicou que a memória da alma não falha, e que naquela festa estavam todos juntos, ela, Roberto, a mãe dela e Renata. Aquilo não era coincidência, era parte de uma história que Renata desconhecia. Renata, ainda sem entender direito, olhou para Gonçalo, que contou que Isidro havia feito alguns exames e descobriu que Roberta não era filha de Regina. Regina respirou fundo, emocionada, e disse que a filha que procurou por tantos anos estava ali, na sua frente. Disse com firmeza, Renata era sua filha. Aquela revelação paralisou Renata. O silêncio se instalou por um momento até Regina se levantar, ir até ela e abraçá-la com força, chamando-a de minha filha querida. Renata, ainda em choque, não conseguia reagir. Enquanto isso, em outro restaurante, Adriana conversava com Serena. As duas falavam sobre casamento. Serena mencionou o dela, e Adriana contou que se casaria com Matias em 3 meses. Serena então quis saber por que Adriana havia chamado para aquele encontro. Adriana foi direta, precisava da ajuda dela para desmascarar Roberta. Curiosa, Serena quis saber o que exatamente ela queria saber. Adriana contou que suspeitava que Roberta e Augusto estivessem agindo juntos para separar Renata de Jerônimo. Serena não hesitou, confirmou que eles eram cúmplices, e mais que isso, eram amantes. Adriana ficou sem palavras, surpresa com a revelação. Serena explicou que Roberta dormia com Augusto enquanto ele fingia cortejar Renata. Contou também que Roberta tinha o hábito de se envolver com todos os homens que se aproximavam da irmã. Adriana afirmou que com Jerônimo, ao menos, isso não aconteceu. Serena concordou. Adriana perguntou se Serena contaria aquilo para Renata. Serena disse que sim, que inclusive já havia contado tudo a Jerônimo. Só não entendia por que ele nunca contou a Renata. Adriana suspeitou que ele não tivesse provas suficientes para isso, por isso ficou calado. Enquanto isso, no restaurante com Gonçalo e Regina, Renata ouvia outra revelação. Regina contou que as impressões digitais que deveriam bater com as de Roberta, na verdade coincidiam com as dela. Renata, atônita, disse que nada fazia sentido. Gonçalo, com carinho, falou que ela era fruto do amor entre Regina e Roberto. Regina confirmou, Renata era a filha que tanto amou e procurou. Com os olhos cheios de lágrimas, Renata abraçou Regina. Disse que sempre sonhou em ter uma mãe como ela, uma mulher boa e generosa.
Regina respondeu com ternura que o sentimento era recíproco, e que desde o primeiro encontro entre elas, sentiu algo especial. Renata disse que também sentiu o mesmo. As duas se abraçaram de novo, emocionadas, e Renata agradeceu a Deus pelo presente inesperado. Gonçalo, emocionado, juntou-se às duas e as abraçou, dizendo que nada no mundo fazia mais feliz do que ter aquelas duas mulheres ao seu lado. Enquanto isso, em um apartamento, Josefina preparava um lanche quando ouviu a porta se abrir. Assustada, gritou achando que era Roberta, mas era Germano. Ele, surpreso, perguntou quem ela era. Josefina rapidamente inventou uma história, disse que era amiga de Roberta, que tinha acabado de chegar de viagem, e que ela havia permitido que ficasse lá. Germano não acreditou de imediato e afirmou que aquele apartamento não pertencia a Roberta. Josefina tentou disfarçar, dizendo que se ele quisesse, ela poderia ir embora naquele instante. Germano disse que não era necessário, mas pediu que ela saísse no dia seguinte. Josefina concordou, mas assim que ele saiu, ficou furiosa, murmurando que não podia mais confiar nem na própria filha. Do lado de fora, Germano ainda estava intrigado. Tinha certeza de que já tinha visto aquele rosto antes, mas não conseguia se lembrar onde. Então resolveu ligar para Roberta. Perguntou quem havia autorizado a amiga a usar o apartamento. Roberta, com descaso, disse que não via problema, já que eles estariam na casa de campo no fim de semana. Mas Germano não gostou nada disso. Disse que a tal amiga precisava sair dali. Contou que Rema o havia expulsado de casa, e por isso, as coisas entre ele e Roberta estavam acabadas. Roberta, indignada, perguntou se ele estava mesmo terminando com ela. Germano confirmou e desligou. Ela, tomada pela raiva, gritou sozinha. Na Fazenda Bonita, Carlos recebeu Antônio e o detetive. Contou que encontraram o nome de Jerônimo em uma das passagens aéreas daquele fim de semana. Disse também que essa informação havia sido achada no computador de Augusto. Antônio concluiu que isso confirmava o envolvimento de Augusto e Saul. Carlos concordou e os chamou para conversarem com mais detalhes no escritório. Enquanto isso, Lázaro conversava com Alzira. Disse que ela não deveria ter ido atrás do capataz de Augusto. Alzira respondeu que precisava descobrir a verdade. Lázaro alertou que aquele homem não era confiável e comentou que estava bolando um plano. Quando Alzira perguntou o que era, ele disse que talvez pudesse dar certo. Na fazenda, Carlos entregou um envelope com os documentos nas mãos do detetive. Ele examinou o conteúdo com atenção, e ao terminar, garantiu que abriria uma denúncia contra Augusto e Saul. Antônio, preocupado, perguntou se havia algo mais que eles pudessem fazer, mas o detetive respondeu com firmeza que eles já tinham colaborado além do necessário. Agradeceu a ambos e disse que a justiça agora seguiria seu caminho. Enquanto isso, na mansão, Roberta deixava um recado para Josefina. Avisou que Germano havia telefonado, incomodado pelo fato de ela ter emprestado o apartamento. Roberta informou que no dia seguinte iria até lá, pela manhã, para buscar a mãe e levá-la para outro lugar. Estava decidida a encerrar aquela convivência da forma mais direta possível. Logo em seguida, Renata chegou acompanhada de Gonçalo e Regina. Ela falava ao telefone com Carlos, contando que haviam descoberto que Augusto e Saul estavam por trás do sumiço de Jerônimo. Afirmou que a denúncia formal seria feita no dia seguinte. Assim que a ligação terminou, Regina sugeriu que ela descansasse. Renata concordou, mas ao chamar Regina de mãe, emocionou a todos.
Regina ficou visivelmente tocada ao ouvir aquele termo sair dos lábios da filha. Gonçalo interrompeu o momento dizendo que era importante manter segredo. Roberta não poderia saber de nada por enquanto, somente assim conseguiriam provar quem ela realmente era. Renata concordou, mesmo com o coração apertado, e agradeceu a Regina por nunca ter desistido de procurá-la. As duas se abraçaram com força. No quarto, Roberta falava ao telefone com Augusto. Contou que Renata já sabia que ele era o responsável pelo desaparecimento de Jerônimo e que a denúncia seria feita em breve. Augusto ficou enfurecido com a notícia. Roberta, aflita, disse que ele precisava sair da cidade e nem pensar em voltar para a fazenda. Augusto, no entanto, estava decidido, não seria preso. Disse que antes disso, ele e Renata estariam longe, pois não desistiria do que queria. Na cidade, Sabina contava ao amigo que não conseguiu encontrar o número da fazenda onde Matilde trabalhava. Diante disso, decidiu mandar o rapaz até lá pessoalmente. Entregou um pouco de dinheiro a ele e pediu que partisse naquele instante, para chegar bem cedo no dia seguinte. Sabia que aquela informação poderia ser valiosa demais para esperar. Na cozinha da Bonita, Aníbal e Alisson conversavam com Manuela. A menina revelou, com voz baixa, que havia ido ao psicólogo e descoberto que sofria de anorexia. Manuela, assustada, quis saber o que aquele médico poderia fazer por ela. Alisson explicou que começaria um tratamento. Manuela, firme, disse que os pais queriam interná-la, mas a neta insistiu que não precisava disso, seria acompanhada 2 vezes por semana. Aníbal logo se ofereceu para levá-la às consultas e contou que já tinha permissão para se ausentar do trabalho nesses dias. Alisson pediu, quase chorando, que a avó não contasse nada aos pais. Queria esperar até estar melhor para falar. Disse que queria continuar morando ali, pois não suportaria se afastar da avó, dos amigos e de Aníbal. Manuela pensou por um instante, depois concordou. A menina abraçou, aliviada, agradecendo por tudo. No dia seguinte, Gonçalo e Isidro estavam em um banco, conversando com Luciana. Ela ouvia atenta e se mostrava bastante surpresa com tudo o que eles haviam contado. Gonçalo pediu sua ajuda, explicando que era essencial para descobrir se Roberta era cúmplice de Josefina. Depois de refletir, Luciana disse que ajudaria sim. Iria acionar o banco para que mais tarde, eles pudessem colocar o plano em prática. De volta à mansão, Regina falava ao telefone com Inês. A voz era de pura alegria. Contava que finalmente havia abraçado sua filha, e que Renata se emocionou tanto quanto ela. Disse que agora só faltava encontrarem Jerônimo com vida, pois sua filha merecia ser feliz. Inês respondeu que estava rezando por isso e lembrou que um dia Regina dissera que gostaria que Jerônimo se casasse com sua filha. Regina, sorrindo, disse que isso agora poderia mesmo acontecer. Contou que Renata estava esperando um filho dele e que o amor entre os dois era forte demais para ser quebrado. Inês garantiu que com fé, tudo daria certo. Era apenas questão de tempo para que as coisas se acertassem. Na sala da mansão, Renata conversava com Adriana. Disse que agora entendia porque as cartas que lia falavam de uma mãe doce, honesta e amorosa. Aquela mulher não era Josefina, e sim Regina. Afirmou que se sentia feliz como nunca antes. Adriana concordou, dizendo que ela estava certa, e que na verdade, teve uma madrasta pior que de filme. Renata comentou que sentia pena de Roberta, mas Adriana foi firme, ela não merecia compaixão. Logo em seguida, Serena entrou. Renata se prontificou a chamar a irmã,
mas Serena disse que não era necessário. Tinha ido ali para conversar com ela. Adriana aproveitou para explicar que foi ela que impediu a presença de Serena, pois havia algo importante a ser revelado, mas tudo teria que ser dito diante de Roberta. Nesse instante, Roberta apareceu. Olhou para Serena, e com ironia, perguntou se ela viera trazer o convite de casamento. Serena respondeu que não, e disse que estava ali para acertar contas com o passado. Virando-se para Renata, revelou que enquanto Augusto se declarava e pedia sua mão, Roberta estava envolvida com ele. Roberta, furiosa, mandou ela se calar. O clima ficou carregado de tensão. Na fazenda, Carlos conversava com Lázaro, querendo saber se ele e Alzira estavam mesmo decididos sobre o que pretendiam fazer. Lázaro confirmou. Carlos então se colocou à disposição para qualquer coisa. Nesse momento, Hermínia apareceu com um rapaz, dizendo que ele estava procurando por Lázaro e Matilde. Carlos, curioso, perguntou o que ele queria. O rapaz explicou que vinha em nome de Sabina. Contou que ela havia encontrado um homem desacordado num barranco. Matilde se aproximou, interessada, e perguntou o que aquilo tinha a ver com eles. O rapaz explicou que o homem havia falado os nomes de Lázaro, Matilde e mencionou também a Bonita. Ao ouvir isso, Matilde ficou pálida. Tinha certeza de que se tratava do patrão. Na mansão, Renata encarava Roberta com um olhar firme. Disse que agora tudo fazia sentido, ela tinha ido até a fazenda de Augusto por um motivo. Roberta não negou. Com frieza, admitiu que foi amante dele. Renata ficou indignada e disse que ela não tinha o menor pudor. Serena entrou na conversa e afirmou que Roberta sempre quis tirar tudo dela por pura inveja. Mas Roberta rebateu, dizendo que isso era mentira, e que jamais desejaria ser uma boba como a irmã. Renata respirou fundo, disse que talvez não fosse perfeita, mas nunca seria capaz de trair uma irmã daquela forma. Agradeceu a Serena por revelar a verdade. Serena respondeu que foi um prazer desmascarar Roberta, mesmo já tendo contado tudo antes para Jerônimo. Renata ficou surpresa, dizendo que ele nunca havia mencionado isso. Adriana comentou que provavelmente ele quis evitar mais brigas, já que sempre avisou que Augusto não era confiável, mas Renata nunca acreditou. Serena se aproximou de Roberta, disse que finalmente tinha dito a verdade sobre quem ela era. Roberta perdeu o controle, chamou Serena de estúpida e tentou agredi-la. Serena, firme, segurou sua mão no ar e advertiu que não a tocasse nunca mais. Furiosa e sem saída, Roberta se virou e saiu correndo em direção ao quarto, gritando que todas ali eram tolas e insuportáveis. Na fazenda, Carlos mostrava uma fotografia de Jerônimo ao rapaz que viera com notícias. Perguntou se era o homem que Sabina havia acolhido. O rapaz olhou a imagem com atenção e disse que talvez fosse, mas que o rosto estava muito machucado, difícil de reconhecer. Matilde, ansiosa, quis saber como ele havia parado na casa de Sabina. O rapaz contou que Sabina o viu sendo jogado de um barranco por alguns homens. Quando desceu até lá, percebeu que ele ainda respirava, e sem pensar duas vezes, levou-o para casa. Perguntou se iriam com ele confirmar se era mesmo Jerônimo. Carlos disse que sim, mas que antes precisava pegar dinheiro. Lázaro aproveitou para avisar que avisaria Carina. Matilde quis saber se iriam informar Renata, mas Carlos disse que era melhor não, para não criar esperanças antes da hora. Em seguida, convidou o rapaz para comer algo. Enquanto isso, Marina conversava com o padre. Contava que agora tinham certeza de que Augusto era o mandante por trás de tudo.
O padre revelou que já suspeitava, pois certa vez alguém confessou algo muito semelhante a ele. Marina então disse que só faltava uma coisa para encerrar tudo, encontrar Jerônimo vivo, e que esperava que isso acontecesse logo. Na mansão, Renata desabafava com Adriana. Disse que sentia vontade de ligar para Augusto e exigir que dissesse onde estava seu marido. Adriana alertou de que isso poderia alertá-lo. Mas Renata, aos prantos, gritou que só queria seu marido de volta. Regina entrou assustada e quis saber o que estava acontecendo. Renata então contou que Roberta foi amante de Augusto, deixando Regina em estado de choque. Na empresa, Germano apareceu para recolher suas coisas. Disse a Matias e Honório que lamentava pelo que fez. Honório, ainda magoado, respondeu que não era fácil perdoar uma traição daquele tamanho. Quando já estava saindo, Germano se lembrou de um detalhe: encontrou uma mulher no apartamento que alugou para ele e Roberta. Na hora não reconheceu, mas agora sabia que era Fina. Matias e Honório ficaram boquiabertos. Germano ainda contou que ouviu essa mulher falando ao telefone e chamando alguém de mãe, mas não era Regina. Honório comentou que a polícia já havia feito uma busca no local. Germano perguntou se revistaram o quarto de serviço. Quando soube que não, disse que talvez fosse tarde demais, pois mandou que a mulher saísse pela manhã. Isso os deixou ainda mais apreensivos. Num hotel simples e afastado, Fina perguntava a Roberta se tinha certeza de que não foi seguida. Roberta garantiu que não. Fina resmungou sobre o lugar ser horrível, mas Roberta respondeu que horrível mesmo foi Serena contar toda a verdade a Renata. Depois, ironizou, dizendo que no fundo isso mostrava que os homens a preferiam. Fina, séria, disse que aquilo só serviu para dar mais munição para que Renata fosse colocada de lado. Roberta se irritou, pegou sua bolsa e saiu, deixando a mãe sozinha, resmungando contra tudo. Na mansão, Gonçalo e Regina conversavam com Renata e Adriana sobre Roberta. Gonçalo disse que precisava que Renata fosse ao banco com eles naquela tarde. Ela recusou de imediato, dizendo que não queria mais saber daquele dinheiro, pois tudo de ruim em suas vidas tinha começado por causa dele. Gonçalo insistiu, dizendo que era um desejo de Roberto que tudo fosse resolvido corretamente. Diante disso, Renata acabou aceitando, mesmo contra a vontade. Na delegacia, o detetive formalizou a denúncia contra Augusto pelo sequestro de Jerônimo. Entregou todas as provas ao delegado, que prometeu investigar e providenciar um mandado de busca. O detetive ainda passou o endereço do hotel onde Augusto costumava se hospedar no México, na esperança de que ele ainda estivesse lá. Enquanto isso, Carlos e Lázaro chegavam à casa de Sabina. Ela os recebeu e mostrou o homem ferido que estava deitado em repouso. Carlos se aproximou, observou o rosto machucado e confirmou: era mesmo Jerônimo. Lázaro, emocionado, agradeceu a Deus por Sabina tê-lo encontrado. Ela explicou novamente que viu os homens o jogando de cima de um barranco e que ao notar que ele respirava, o levou para casa. Sabina contou ainda que durante todo o tempo, ele chamava insistentemente por uma tal de Renata. Lázaro sorriu e explicou que ela era sua esposa. Então teve uma ideia, perguntou a Carlos se deveriam ligar para Renata, para que ele ouvisse sua voz, e quem sabe, reagisse ao chamado. De volta ao hotel, a polícia pedia à recepcionista o número do quarto de Augusto. Ela verificou no sistema e informou que ele já havia deixado o local, frustrando os planos de prendê-lo naquele momento. Na mansão, Renata recebia uma ligação urgente. Carlos contou que tinham encontrado Jerônimo. Ela levou as mãos ao rosto, chorando de alegria,
e agradeceu a Deus por aquela moça que salvou seu marido. Carlos avisou que passaria o telefone para Jerônimo, para que ele ouvisse sua voz. Com o coração apertado, Renata começou a falar. Pediu que ele acordasse, que ela o esperava ansiosamente. Disse que agora ele teria o amor dela e o amor de seus filhos, e implorou para que ele não a deixasse, porque se ele fosse embora, parte dela iria junto. Lentamente, Jerônimo reagiu. Com esforço, abriu os olhos e sussurrou que queria ficar ao lado dela para sempre. A alegria tomou conta de todos. Renata sorriu entre lágrimas, tomada por um alívio imenso. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.